Olá, estou para resolver aqui mais uma lista de revisão do Vitor Ângelo. Essa daqui, se não me engano, é do capítulo 4. Então vou começar a ler aqui o enunciado e ir interpretando aqui parte por parte. Inclusive essa daqui tá com uma partezinha aqui escrita, deixa eu tirar, não tinha percebido antes de começar. Então, ele pede aqui: implemente o registrador multifuncional descrito a seguir, inserindo nos retângulos vazios, conforme necessário, os nomes dos sinais já indicados. I0 até I2, que são as entradas de dados. Q0 até Q3, S0 até S3 e C0 até C2, podendo também ser necessário inserir os valores fixos 0 ou 1. Os sinais I0, S0 e Q0 representam um bit menos significativo dos respectivos números I, S e Q, porque realmente é assim que a gente representa, né? O I começa em 2, e 1 e 0. Esses são os 3 bits do meu número. Se ele for 000, o I0 é esse cara aqui. Voltando ali. Esses três números, I com 3 bits, SQ com 4 bits cada, estão representados em complemento de 2. Então a mesma. Temos que sempre lembrar que o I2 ele representa o sinal do número e o I1 e o I0 representam de fato o valor dele. Mesma coisa, por exemplo, com o Q. O Q3 representa o sinal do número e do Q2 até o Q0 é o valor dele. Aí fala, o bloco H é um half adder e os FA são full adders, que estão aqui embaixo. Tem um FA e dois FAs e um HA. Isso aqui provavelmente é para implementar um algoritmo de soma mesmo, porque o full adder e o half adder são classicamente usados para algoritmos de soma. Normalmente o half adder ele é usado no início, né? Porque o half adder ele não recebe senha aqui nessa porta, ele nem existe uma porta aqui. Então ele faz a soma sem considerar um sin. E já os dois da frente precisam de sins, os dois bits da frente. Já que são. Eles estão. Vai que essa soma aqui foi um mais um. Aí o resultado seria zero e vai um aqui no carry in. Então, normalmente é assim que se faz a soma mesmo. Ele já até conectou o carry out do primeiro half adder no carry in do segundo, do primeiro full adder, e esse aqui fez essa conexão aqui também. Voltando aqui, ele pede para preencher os quadradinhos de forma a implementar funções para esses três códigos aqui. Porque aqui acima do registrador, acima de cada bit aqui do registrador, eu tenho um MUX. E nesse MUX vai entrar um código. E, por exemplo, quando entrar o código 0, ou seja, quando entrar aqui 00, eu quero que o registrador multifuncional mantenha o valor Q armazenado no registrador. Apenas manter o valor. Assim, para eu implementar esse comportamento, basta eu pegar o valor que está na saída do meu registrador, que no caso aqui é o Q3 desse primeiro, e colocar aqui na entrada. Vou colocar até escrito mesmo.
Aqui seria Q2. Aqui seria Q1. E aqui Q0. Porque assim seria basicamente eu não estar dando o load no meu registrador. Quando vemos lá no capítulo 4, a primeira implementação de registrador, não, sem ser multifuncional, é o registrador em que tem um load, uma entrada load, e quando essa entrada load está em zero, ele mantém o valor dele. Quando essa entrada load está em 1, ele pega a entrada e armazena. Deixa eu até pegar aqui no capítulo 4, mostrar. O registrador de carga paralela aqui. Ele, o, a implementação clássica dele aqui é bem parecida com essa implementação. A gente tem um flip-flop aqui embaixo e um mux acima. Quando o load estiver em 1, aí, quando o load for 1, ele vai pegar a entrada e essa entrada vai passar aqui. E vai ficar na entrada do flip-flop, esperando para uma borda de clock para passar. Quando o load for 0, o que vai passar aqui no MUX é esse Q3, que já estava armazenado nele, só vai ser recolocado ali na entrada. Então, quando vier um pulso de clock aqui, a única coisa que vai fazer é substituir o valor que já estava lá armazenado por ele mesmo. Então, isso não vai mudar. Eu só dei esse parênteses aqui para mostrar que é uma implementação meio clássica, que já tem isso nos slides. Aí, já no 1, ele me pede para dar a carga paralela da entrada I em Q. Só que note que a entrada I, que a entrada tem 3 bits. Já o, o I tem 3 bits. E aqui o meu Q, quer dizer, o meu registrador mesmo, ele tem 4. Aí eu vou ter que, de alguma forma, fazer com que essa minha entrada aí de 3 bits seja estendida para 4 bits. De forma que eu consiga aqui pegar o meu número de 3 em complemento de 2, 3 bits em complemento de 2, e transformar ele no mesmo número, só que em 4 bits complemento de 2. A gente tem que descobrir uma forma de fazer isso. Vamos pegar alguns exemplos, talvez fique um pouco mais fácil. Vamos pegar um número simples aqui em complemento de 2. 3 bits. Esse aqui, o número 3. Números positivos é um pouco mais fácil. Vamos lá. Se eu colocar um zero à esquerda aqui, eu estendi o meu 3 para 4 bits, complemento de 2. Então, a primeiro chute aqui que a gente poderia ter é coloca um zero à esquerda, porque aí o meu número sempre vai ser aumentado. Eu vou representar ele com mais bits. Mas vamos supor que o número é negativo. Por exemplo, o número 1, o número menos 1. Esse daqui é o menos 1. Se eu fizer a mesma coisa e colocar aqui um zero à esquerda do menos 1, não vai dar certo. Que esse número aqui que está representado é o 3, é o 7.
Então, eu mudei meu número de -1 para 7. Tá errado. Só que, se ao invés de colocar um zero à esquerda, aí esse é o pulo do gato, seria repetir o primeiro bit. Se eu colocar um 1 aqui à esquerda, assim como no caso de cima, eu repeti o bit mais significativo, isso vai dar certo sempre. Porque aqui nesse primeiro caso, o que eu fiz de fato não foi adicionar um zero à esquerda. Eu posso pensar que eu repeti o bit mais significativo mais um para a esquerda. E aqui, no segundo caso, eu também peguei o bit mais significativo, que era um 1, e repeti ele para a esquerda. Dessa forma, sempre vai dar certo, porque eu já testei aqui para um número negativo, e um número, quer dizer, um número positivo e um número negativo. Poderia testar para o zero também, mas vai dar certo. Tá? Basta imaginar aí que você vai perceber que dá certo para o zero também. Então, o que basta que a gente fazer é pegar, coloca o i0 aqui no começo, aqui o i1, aqui o i2. Aí no lugar que seria, entre aspas, o i3, vai ser o i2 também. Dessa forma, a gente está estendendo o nosso número de 3 bits para 4, sem alterar o valor dele. E é o que ele pediu para fazer. Simplesmente isso, no código 1. Aí agora vamos olhar o código 2. No 2 ele pede para somar o valor da entrada i ao valor armazenado Q, atualizando. Então, além de eu... porque o código 0 que ele fazia era pega Q3... Não, o que o 0 pedia era atualizar com o valor de Q. O segundo, o código 1, ele pedia para colocar o i no lugar de Q. O i que é o input. Já no terceiro, ele pede para colocar i mais q no lugar de q. Então, vamos lá, vamos ver como fazer isso. Então, como eu tenho que colocar i mais q no lugar de q, aqui não tem como simplesmente escrever i mais q, i3, i2 mais q3. Eu não posso fazer simplesmente isso. Eu tenho que ter um componente aqui embaixo que vai fazer essa soma e vai me retornar S's. S3, S2, S1, S0. Então, confiando aqui que a gente vai fazer o algoritmo da soma corretamente, o que a gente vai fazer aqui é colocar o S3, colocar o S2, colocar o S1 e colocar o S0, que são os resultados da soma de I mais Q, aqui, nessa entrada do MUX, na entrada 2. Só que a gente ainda não se preocupou em como que vai ser esse algoritmo da soma. A gente tem que fazer ele aqui embaixo, de tal forma que ele esteja correto. Então vamos lá. Como ele pede para somar o valor de i ao valor armazenado q, eu preciso de colocar nas entradas A e B do meu somador os valores de i e q correspondentes. No primeiro bit da soma, eu tenho que colocar i0 e q0. Aí vai dar um valor de soma S0 e vai dar um carry out aqui, o C0. Já aqui vai ser o I1 com
Q1 e ali o I2 com Q2. Só que aí ele não usou mais um full adder depois. Porque em tese a gente teria que somar 3 bits. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Quer dizer, 4 bits. E aqui ele usou só 3 adders. A gente precisaria de mais um. Só que parece que essa porta aqui, que ele colocou à esquerda, vai fazer o trabalho da soma do último bit. Vamos ver como isso se daria, né? Vamos tentar usar um exemplo aqui para ver como que isso iria funcionar. Vamos colocar um número aqui, sei lá, 1101 somado com 0,111. Basicamente isso. Aí, esse half adder aqui, ele ia fazer o trabalho da primeira soma. Então, ele ia fazer 1 mais 1 é igual a 0, vai 1. Já esse full adder, ele ia fazer o trabalho do segundo bit, que é 1 mais o 0 mais 1, que vai dar 0 e dá 1. Esse daqui faria o do terceiro bit. Então, é 1 mais 1, que deu 1 e vai 1. Aí olha o que que ele fala aqui. Ele está me dizendo, é, não me dizendo, né? Mas ele está tipo, tá dando vontade de inferir que essa porta lógica aqui vai fazer o trabalho de somar esses 3 bits aqui e me dar um resultado aqui embaixo. Resultado, uma interrogaçãozinha aqui. Basicamente isso. Vamos entender por que que essa porta XOR aqui, ela me ajuda a obter o interrogação. A porta XOR, como ela funciona? Se tem um número ímpar de uns aqui, o resultado dela é 1. Então vamos lá. Se tiver, por exemplo, 3 uns, o resultado aqui embaixo vai ser 1. Se tiver 2 1, de qualquer forma que seja, o resultado vai ser 0. E se tiver 1 apenas, também o resultado vai ser 1. Por que que isso traduz corretamente o, o comportamento que eu desejo? Aqui, na soma do último bit, eu não estou preocupado de nenhuma forma no carry in que vai gerar pro quinto bit, no quinto bit, porque eu não quero olhar o quinto bit. A única coisa que eu quero saber é o valor desse interrogação aqui que eu escrevi. A única coisa que eu quero saber é isso. E por exemplo, quando aqui eu tenho dois uns nessa linha, aqui eu tenho 1, 1, 0. Quando eu tenho dois uns, o resultado aqui embaixo vai ser 0. Se eu tivesse três uns, o resultado aqui embaixo seria 1. Então é de fato tudo que eu preciso para esse último bit. Basta eu colocar aqui o carry in, quer dizer, o carry out que veio do bit anterior, ou seja, eu coloco aqui o C2, esse cara aqui é o meu I3, quer dizer, I3 não, porque não existe I3, no caso seria o I2 mesmo, I2, e aqui seria o Q3, que ele ia me gerar o S3.
Vou até colocar uma legenda aqui na própria imagem para ficar mais claro. Esse cara aqui é o C2. Esse daqui é o I2. Esse daqui é o Q3. Fazendo exemplos assim de somas e de subtrações, fica mais fácil de imaginar o que a gente deveria colocar aqui nessa porta lógica. Aí, dessa forma, a última coisa que faltaria aqui para a gente fazer, agora que a gente já fez a soma completa, seria o 3, que é divide o valor por 2. Não, divide por 2 o valor armazenado em Q, atualizando, desprezando a parte fracionária. Normalmente, quando a gente tem um número representado sem ser em complemento de 2 e quer dividir por 2, por exemplo, o número 1001, a única coisa que eu preciso fazer é deslocar para frente um bit de todos e joga esse daqui de fora, né? Eu pego aqui cada um deles para frente e o 1 que sobrou aqui eu jogo ele fora. E esse é o número dividido por 2. A única mudança que a gente tem quando o número é complemento de 2 é que a gente não pode simplesmente fazer isso. A gente está pegando um número aqui que começa com 1, ou seja, ele é negativo, e quando eu dividir por 2, ele se torna um número que era negativo, e quando eu divido por 2, ele está virando um número positivo. Não está certo isso. Vamos testar, por exemplo, a mesma lógica que a gente testou para números, para estender o número, para ver se ela faria sentido aqui. Vamos pegar o número. Esse aqui é qual? 2, 4. Vamos pegar o número -4, que é esse daqui. E vamos tentar dividir ele por 2, né? Vamos tentar dividir ele por 2. A primeiro chute que eu teria de como fazer isso seria repetir o primeiro e deslocar para frente e deslocar todos para frente. Então eu repito esse daqui aqui embaixo e vou deslocar todos um bit para frente. Como aqui eu estou, entre aspas, restrito em 3 bits, então vamos considerar apenas esse número. E esse número aqui, de fato, é o -2. Se quiser converter aqui seria 1, 2 e 4. Então seria -4 mais 2 mais 0, que é o -2. Então, para a gente dividir o número por 2 aqui em complemento de 2, a gente precisa repetir o primeiro e desloca todos um para a direita. Desprezando esse cara aqui, que é o último bit, o menos significativo, porque ele vai sair da faixa que eu estou armazenando, que eu estou representando. Então, eu tenho que pegar aqui, como agora eu estou em termos de Q, né? O que eu vou fazer com Q é, eu tenho o meu Q3, Q2, Q1, Q0. Eu vou pegar o Q3, repetir ele, deslocar um para a direita, depois Q2 e Q1 apenas. E o Q0 não coloco em lugar nenhum. Então aqui seria Q3,
Opa, maior. Q3 novamente. Q2 e Q1. Aí assim finalizaria a parte de preencher aqui dessa questão. A última coisa que teria que fazer aqui é essa perguntinha aqui no final. Vamos tentar fazer ela aqui também. Ele fala, após o preenchimento, analise a seguinte afirmação, a seguinte situação para a operação 2. Qual que é a operação 2? Que é a soma do valor da entrada I ao valor armazenado Q, atualizando. Ok. Com Q iniciando em 0. Ok, Q está iniciando em 0. Meu Q vale 0, 0, 0, 0. Quantas vezes o maior valor de I pode ser somado a Q sem que o resultado esteja errado? Vamos ver quem é o maior valor de I possível. O meu I, o que a gente não pode se esquecer aqui é que o maior valor de I não é esse cara aqui, que é o maior valor de 4 bits possível. Porque o I, originalmente, ele tinha 3 bits e foi estendido. Então, o que acontece com o I é que ele é o maior valor de I possível, no caso, seria 0, 1, 1. E quando eu estendo ele, ele vira 0, 0, 1, 1, que é o 3, no caso. Esse número aqui é o 3. Então, o que a gente vai fazer aqui é ver quantas vezes eu posso somar 3 a esse meu Q até que ocorra um resultado errado, ou seja, um overflow. Então vamos ver. Na primeira soma é óbvio que vai dar 3. Então a primeira, ok. Já agora, o meu Q, ele vale esse valor aqui, que é 0, 0, 1, 1. E eu vou somar com esse mesmo cara, 0, 0, 1, 1. E vai dar que 1 mais 1, 0 dá 1. 1 mais 1, 1 dá 1. 1 mais 0, 1. E foi. A segunda ainda deu certo. Agora o meu Q vale isso daqui. Provavelmente agora já vai dar um overflow. Porque o número já está bem grande. Aí que seria 0, 0, 1. Aí 1 mais 0, 1. 1 mais 1, 0 foi 1. 1 mais 0 mais 1, 0 foi 1. Aí esse foi 1 aqui final, ele está me gerando um número que é negativo aqui. Aqui já está errado. Então, após o preenchimento, ele pode ser somado 2 vezes, 1, 2, até que o resultado esteja errado. Se ele somar a terceira, já não vai dar certo. Então, basicamente, seria isso para essa questão. Muito obrigado.